Olá, pessoal. O pessoal está chegando. Vou aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente chama lá o pessoal da Podpel, que está aguardando. Olá, a Nayana já está aí dando oi. Patrícia. Oi, pessoal. Que bom que vocês estão chegando. Estamos contentes aí que a galera vem toda para assistir aí a nossa parceiraça, né? Que, graças a Deus a gente tem profissionais maravilhosos na cidade e que abraçam sempre a nossa causa. Né? Então, hoje nós vamos ter a Carla Belém, que vai falar sobre adequações, adaptações curriculares, desafios e possibilidades. Vai mostrar tudo isso para nós. Um pouquinho antes dela entrar, eu queria só dizer que hoje é o dia do orgulho autista, né? Então, eu quero parabenizar todas as mães de autista e quero dizer para elas que elas têm que ter muito orgulho, sim, dos seus filhos, por eles serem quem são, né? Cada um dentro das suas peculiaridades. Então, parabéns a todas por serem abençoadas com esses seres maravilhosos, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam de dar como, nomes assim como anjos, né? Mas são, né? Filhos são filhos. Os meus dois filhos são anjos, então eu acho que é isso. Parabéns a todos os autistas também que conseguem vencer todas as batalhas diárias da vida. Então, agora vamos dar sequência à nossa live, né? E vamos receber então a Carla Belém para falar um pouquinho aí com a gente. Bem-vinda, Carla, e obrigada. Olá, boa noite. Agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Podpel abrindo esses espaços de lives tão enriquecedoras, principalmente nessa época tão difícil que estamos vivendo. Né? Quero também fazer uma reflexão no dia de hoje, né, sobre o orgulho autista, e dizer que é um momento da gente refletir sobre coisas que a gente pode melhorar, né, ao longo desse percurso, que a gente sabe que muitas vezes com muitos obstáculos, né, por horas positivas, horas negativas, a gente sabe que são também altos e baixos que a gente vai vivendo, né? Então a minha fala vem bem de encontro também a esse dia de reflexão, que eu vou conversar um pouquinho sobre as adequações e adaptações curriculares, que a gente sabe que hoje em dia é tão importante nas escolas e que muitas vezes, infelizmente, acaba não acontecendo. Por N motivos que a gente já sabe que existem, né? Que tem muita gente com muita boa vontade, a gente sabe, que fazem e acontecem, né? O quanto é importante a gente se desacomodar daqueles conceitos que a gente tem. Ah, mas eu não sei, mas eu não sei como fazer, então eu prefiro não fazer. Só que o mais fácil é falar isso, né? Prefiro não fazer do que fazer errado. Mas eu ainda prefiro que se erre para que, de alguma forma, os acertos acabam acontecendo. Então, eu percebo muito essa fala, assim, por vezes, mas eu não tenho formação para trabalhar com crianças com tantas dificuldades. E não é verdade. Se a gente tiver um pouquinho de bom senso, como eu costumo dizer, e estudo, isso é sempre importante, a gente tem que estar sempre trocando, principalmente a escola, a família, né, os profissionais envolvidos com as crianças, o quanto é importante que eles saibam que tem por trás pessoas que possam também fazer trocas e que possam apoiar toda essa questão de adaptação, né? Então, para falar um pouquinho antes de falar exatamente sobre as adaptações, eu queria falar sobre os planejamentos individualizados, né, os PEIs, que a gente chama, né, o planejamento educacional especializado, individualizado, desculpem, que na verdade é um planejamento que é necessário que seja feito para todas as crianças. E muitas vezes não ocorre. Às vezes a gente até comenta, precisa, né, ter todo esse acompanhamento e não tem. A gente sabe o quanto é difícil, uh, se fazer esse planejamento. E a primeira coisa que a gente tem que ter,
tem que ter essa consciência, é de que a gente precisa conhecer a criança, né, o nosso aluno. Não adianta fazer uma adaptação curricular, um planejamento, se a gente não conhece, ou outra pessoa fazer esse planejamento que não seja a equipe pedagógica da escola, juntamente com a professora, também com o auxílio da família, que é bem importante, para a família poder também agregar algumas facilidades e potencialidades da criança, né? Então, isso é bem importante que a gente possa fazer esse resgate, principalmente essa avaliação inicial dessa criança com dificuldades, tá? Então, eu sempre costumo dizer que não adianta só ter o planejamento individualizado. Ter o planejamento individualizado bem teórico, bem organizado, bem elaborado, isso é fácil. O difícil é colocar este planejamento individualizado em prática. Muitas vezes é muito lindo, tem milhares de coisas que a gente consegue fazer, só que na hora da prática não é viável, né? Não se consegue viabilizar esse tipo de atividade que muitas vezes já é pronta, já é numa situação proposta de forma não orientada direto para a criança em si, como uma forma tem que fazer tal atividade, vamos tentar. Se não deu, a gente passa para outra e assim vai tentando. Eu acho que isso não é também um teste, né? Eu acho que a gente precisa conhecer essa criança para que, de fato, a gente consiga entender quais as potencialidades que ela traz, quais as dificuldades, o nível de aprendizado que essa criança se encontra no momento, para poder, de fato, fazer uma adaptação ou uma adequação curricular. Então, quando a gente fala em adaptação curricular, é justamente uma adaptação de uma forma mais elaborada, de uma forma mais significativa, né? Algumas adaptações são feitas para que a gente possa auxiliar a criança, mas isso a gente não pode esquecer da palavra inclusão, que muitas vezes a gente faz, né, toda essa questão da adequação curricular, e acaba que a parte da inclusão, por exemplo, a criança está assistindo uma aula de português, por exemplo, e ela precisa ter as suas adaptações às atividades relacionadas ao português, à língua portuguesa. Se for matemática, a questão da matemática. E muitas vezes isso não acontece. Às vezes a criança está na sala de aula, a professora está dando os conteúdos lá da língua portuguesa, por exemplo, e a criança está fazendo uma atividade que nem perto, né, se encontra de uma situação de alfabetização. Então, acho que essa inclusão que a gente tanto fala e essa importância dessa adequação, também a gente precisa levar isso em consideração. O quanto é importante com que a criança esteja na sala de aula, entendendo que a pessoa responsável para ela dentro daquele ambiente é a professora. Ele vai ter auxiliar que realmente vai organizá-lo, que vai ajudá-lo em algumas situações de dificuldades, ou até mesmo em todo o seu período de aula, mas a professora é a pessoa responsável por aquela criança. Então, vai ser ela quem vai dar todo o amparo para a monitora, para auxiliar, enfim, para poder fazer o segmento. Porque é muito comum se ver isso, né? Eu costumo ir nas escolas, faço reuniões. Agora, nessa fase, obviamente, não consegui muito tempo e poder participar nas escolas em função da pandemia. Mas, normalmente, eu vou nas escolas, faço esse acompanhamento com os professores e muitas vezes eu escuto uma fala que me deixa muito triste, da seguinte forma. Olha, eu vou chamar a monitora do aluninho e tal, porque eu não sei muito. Então, ela pode te dar maiores informações. Então, acho que quando a gente fala nessa inclusão, nessas adaptações, é isso, é a gente conhecer a criança, não estou dizendo que a gente tenha que conhecer e já tenha que acertar todas as atividades. Não, a gente pode tentar, tem que conhecer a criança, tentar elaborar uma atividade com que vai ser significativa para ela, mas se não for, a gente tem que tentar elaborar de outra forma, tentar acessar esse pensamento da criança para que ela consiga, de fato, adquirir algum conhecimento, que muitas vezes é difícil. Então, acho que, enquanto a gente fala de inclusão, tem que ser a escola como um todo, como as colegas falaram nas outras lives também, muito bem colocada, a colega Débora,
né? Todo mundo colocou, a Rita também, o quanto é importante toda a equipe escolar fazer parte do planejamento e que muitas vezes não ocorre. Então, isso me deixa, por vezes, um pouco triste com essa situação. Acho que todo mundo tem que se unir nessas questões. Acho que nem sempre realmente a pessoa faz formal, né? Ah, não vou planejar. Às vezes é por falta de conhecimento. Ah, não sei como, então prefiro não me envolver. Mas é muito importante que as pessoas que não consigam, as professoras que não consigam fazer esse planejamento, que procure alguém que tenha conhecimento, que possa ajudar e que busque, né? Porque a pessoa ali é a referência para a criança na sala de aula. Então, assim, quando eu falo em adaptações curriculares, então eu acho que, principalmente, a primeira coisa que me vem na cabeça é fazer uma avaliação da criança para saber as coisas que ela já traz, das coisas que ela já consegue, das coisas, né, que ela vem da sua bagagem de conhecimento. Então, e depois disso, dessa avaliação, eu acho que a gente tem que deixar muito claro os objetivos. Então, a gente precisa ver. Bom, a criança não precisa ter também muitos objetivos, porque às vezes a gente coloca tantos objetivos para alcançar e às vezes fica muito a longo prazo e não se consegue. Então, o ideal é se fazer poucos objetivos para que aqueles objetivos sejam alcançados, a gente vá reavaliando e vai colocando novos objetivos e vá alcançando um nível de entendimento da criança, tá? Acho bem importante falar também da questão da infantilização da criança, né? Muitas vezes a gente vê crianças mais velhas nas escolas fazendo muitas vezes, não estou falando de atividade específica tal, porque são atividades que por muitas vezes são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Mas é uma atividade que muitas vezes não tem como, não irá agregar essa criança algum conhecimento específico de determinada disciplina. Então, isso é bem importante a gente ter bem claro, né? Essa situação de não infantilizar a criança em algumas atividades. Claro que isso vai de caso a caso. A gente precisa muito, quando tem uma situação muito uma criança que tenha muitas dificuldades na escola, a gente precisa sentar com todos para que, de fato, a gente consiga fazer um resgate do que a gente quer para essa criança, em termos de objetivos, né? Então, e esses objetivos a gente precisa trabalhar diretamente com a professora, com a equipe pedagógica, com a família, com todos os outros profissionais envolvidos. Eu acho que é bem, bem importante. A questão da metodologia também, né, o tipo de método que vai ser utilizado para a criança. Acho que é bem importante isso já ficar bem detalhado no planejamento individualizado da criança, para que, de fato, a gente consiga fazer esse acompanhamento de como estamos vendo essa criança, né, em que nível de aprendizado ela se encontra e o que a gente quer. Então, por horas, por exemplo, que eu já havia falado, né, da questão de outros conteúdos, por exemplo, vai ter que trabalhar matemática, tá? E aí a criança está vendo lá uma folhinha de pintura. Ok, que seja uma folha, não estou falando da atividade em si, mas então que essa pintura traga para essa criança algo relacionado à matemática. O material concreto é extremamente importante algumas crianças também terem acesso, né? Eu costumo dizer sempre para minhas alunas que devem estar por aí, eu não consigo saber quem, mas com certeza estão. Então eu acho que eu sempre digo isso na sala de aula, né? Tem duas palavrinhas que eu fico muito chateada em ouvir e nos meus relatórios que as meninas fazem, elas já sabem, né? Que eu sempre digo. Que a palavra limitação, né? Elas devem lembrar, elas vão comentar. A palavra limitação, eu acho que é muito forte para a gente comentar sobre uma criança, né? Dizer, ela tem limitações. Puxa, se a criança tem limitações, parece que a gente já está colocando uma barreira onde a criança não tem possibilidade de passar daquela dificuldade para uma dificuldade menor, né? Em nível inferior ao que ela está apresentando. Porque a gente já está dizendo que ela é limitada. Então, essa palavra limitação me incomoda muito. Assim. E a questão... As meninas, só vou te cortar um pouquinho, que as meninas estão aqui dizendo, tô aqui, a Natália, a Dayana, tem uma galera. A minha mana, todo mundo dele. Então só para lembrar
para lembrá-las, né? Eu sempre falo isso na sala de aula. Então, a questão dos comandos verbais, que a gente fala, diz, dá um comando. Eu acho que essa palavra também, a questão do comando verbal, parece uma coisa que fica robotizada, né? Eu dou um comando e aí... Então, acho que a gente precisa também ter essas palavras um pouco... dar conta da dimensão que essas palavras também tomam quando a gente fala em relação a uma criança com dificuldades, né? Então, isso para mim é bem significativo. Falo muito, comento muito também da importância, já que a gente fala sobre essas adequações curriculares, a importância de se ter um material próprio na sala de aula. Então, quando eu digo isso, não que o material já esteja pré-organizado, porque isso na semana a professora vai preparar o material, vai organizá-lo de forma específica para a criança. Mas é importante que a auxiliar tenha sempre uma caixa organizada com todos os materiais que ela possa vir a precisar. Então, por exemplo, se ela tiver já uma caixa onde tem papéis, tenha cola, tesoura, tudo que ela não vá precisar pedir para a prof, ter que sair de casa, da sala de aula, para poder pedir, eu acho que seria uma forma muito difícil, né? Da pessoa ter que estar vou lá pedir para o fulano. Não, já tem que ter uma caixa organizada dentro da sala de aula. Pode vir direto, a pessoa pode preparar em casa. Eu sempre digo, olha, eu ajudo a preparar, eu adoro preparar as caixas assim, para as monitoras, porque ali é o momento de pensar tudo que a criança vai precisar. Então, daqui a pouco a criança vai precisar de letras móveis, de números, vai precisar de letras com autoadesivos, enfim, tudo que a criança poderá precisar, essa caixa já poderá, de fato, estar disponibilizada, né? Então, eu acho que é bem importante esse material ter. Por vezes, eu não vejo as escolas, não a maioria, óbvio, mas eu não vejo muito esse planejamento, pouco chega né, ao meu conhecimento. Assim, eu quase não vejo esse documento. Eu sei que as escolas, tem, estamos preparando, mas eu ainda não, muito poucos eu recebo, assim, até para a gente poder organizá-lo, né? Poder ajudar, poder agregar de alguma forma. Então, acho que é bem importante, porque nesse documento vai ter exatamente o que a criança precisa, como ela é, em que momentos a criança pode vir a ter um comportamento diferente porque ela não tem um material adequado, como ela pode trabalhar determinadas situações, determinados conceitos. Então, tudo aquele documento vai trazer como essa criança é, como essa criança vai ser na escola, porque todo mundo tendo esse documento, o dia que a monitora não vai à escola, a professora consegue dar conta da criança. Eu sei que parece a gente falando assim, que é tudo muito fácil, né? Que é tudo muito lindo, tudo maravilhoso. A gente sabe que não é. A gente sabe que assim como tem muitos obstáculos, a gente ainda está caminhando muito para que a inclusão aconteça de fato. Acho que isso é um caminho que está se trilhando e cada vez mais ele está sendo bem elaborado, né? Mas ainda temos muito que caminhar. Então, eu acho que a partir dessa inclusão que tanta gente fala, eu acho que tem essas coisinhas que são necessárias para que tudo aconteça de uma forma muito natural, né? Então, claro que a gente sabe que, por vezes, mesmo tendo planejamento, a gente sabe que não vai acontecer da forma como a gente espera. Isso pode acontecer, mas é mais fácil acontecer algo positivo, tendo esse documento para que a pessoa que vai trabalhar com a criança, principalmente a professora, já saiba como elaborar. Eu tenho, até posso depois disponibilizar alguns materiais, eu já até passei para muitas pessoas assim, os materiais, que eu sei que não são materiais adaptados, mas são materiais que possam ajudar de E a questão dos materiais adaptados, a questão desses objetivos que a gente quer, eles têm que ter um nível de exigência. Porque se a gente, por exemplo, eu estou trabalhando com uma criança do número 1 ao 10, por exemplo, tá? E eu estou trabalhando há muito tempo com essa criança do 1 ao 10, ela já conseguiu se apropriar tanto das quantidades, que também não, né? Fazer só o número de 1 a 10
e a criança saber na sequência, a gente precisa ver uma forma de trabalhar com essa criança para que ela consiga ampliar esses conhecimentos. Então, eu costumo dizer assim, ó, trabalhar em casa também, com coisas concretas, com que a criança possa de fato se apropriar, é extremamente importante para ajudar a professora nesse momento. Então, por exemplo, trabalhar de 1 a 10. Em casa, também trabalhar com a criança. Ah, vamos colocar hoje a mesa, vamos colocar 3 talheres, vamos colocar 3 copos. Vamos, em casa, também poder fazer essa relação com a escola. Mas isso é importante que tenha também no planejamento, para que a mãe, quando ler o documento, também saber, bom, a professora está trabalhando, então eu posso, de alguma forma, trabalhar com essa criança em casa. Né? Quando a gente fala das letras móveis, que a gente fala todas as outras, os conceitos todos de cores, de formas, enfim, né? Tantos outros conceitos que é necessário, que a criança precisa saber, entre elas trabalhar a motricidade fina, que é tão importante também, né? Para uma série de coisas, depois para fazer a grafia das letras, né? E tudo mais. Quanta coisa enriquece se a família puder ter em mãos esse planejamento e poder também contribuir de alguma forma para que isso aconteça. Então, eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa que estou sempre me autoavaliando e quero sempre mudar. Eu sou super aberta para quem me conhece sabe. Se não está bem de uma forma, a gente vai tentar e vai colocar, vai tentar mudar, né, a forma de ajudar essa criança. Então, quando a gente fala nesse currículo adaptado, ele então traz toda essa potencialidade da criança e de todas as habilidades. E principalmente o interesse da criança, isso é extremamente importante. Né? Tem crianças, por vezes, que têm muito interesse por numerais. Ok, vamos desenvolver os numerais, mas através dos numerais a gente também vai agregando outras atividades e vai tentando também trocar essa área de interesse para que a criança também consiga se desenvolver. Né? Então, isso é extremamente importante. A questão também dessa avaliação, que eu falei inicialmente, que a gente precisa conhecer a criança desde o primeiro momento da avaliação. Isso é certo. A gente precisa saber, então, essa potencialidade. E também, depois de um tempo, que seja mensalmente, que seja, enfim, né, o tempo cada um vai ver, o tempo que melhor for proposto, a gente pode fazer uma reavaliação para saber de fato, olha, realmente essa criança está avançando. Não, não está, está tendo um retrocesso. Então, o que a gente pode fazer para estar ajudando essa criança, né? Então, retomando um pouquinho a questão das adaptações, muitas vezes a gente sabe que não é fácil, né? A professora tem milhares de coisas para fazer, milhares de coisas para se preocupar, e também o planejamento. Só que a questão das atividades, por exemplo, o que eu percebo? As atividades, ou elas são totalmente diferentes do que são propostas para as outras crianças, ou a atividade não tem tanto significado para a criança. Então, eu acho que é importante também, claro que não é uma coisa fácil, não vou, novamente eu vou reforçar, eu não estou dizendo que isso seja uma coisa muito fácil de fazer, porque não é. Então, o planejamento que a gente leva um tempo para fazer, para as crianças com muitas dificuldades, a gente leva o dobro do tempo, porque tem que ser, é uma demanda de coisas que a gente precisa ter, precisa pensar, precisa elaborar e ainda imaginar, né, pensar, projetar, fazer uma projeção dessa atividade para essas crianças. Então, é muito importante que a gente possa fazer esse resgate sempre, né? Para ver, olha, então agora vai ser feita atividade de acordo com o que a gente está vendo na sala de aula. Não é fácil, não é. Vamos tentar ver uma forma. Ó, se em casa vai conseguir, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, a gente, né, a família muitas vezes não consegue fazer esse resgate, não consegue elaborar algo além do que a prof deve e, com certeza, está organizando para a criança. Então, mais difícil ainda fica, porque o contato físico ainda continua sendo o ideal, e principalmente para as crianças, a gente perceber, para a gente poder avaliar, poder sentir o que a criança também está, né, como é que ela está lidando com a atividade. Quando não se tem, e quando é a família, e vejo famílias assim, extremamente esforçadas
para conseguir ajudar nessa época, né, nessa fase que a gente está vivendo. Mas é difícil, não é fácil. Mas assim, a Débora colocava da questão da desacomodação, né? A gente tem, eu dei aula minha vida inteira, os pequenos também, então eu sei o que é essa situação de estar na sala de aula e ter mais de 30 alunos e estar trabalhando com essas crianças e muitas vezes a gente não conseguir fazer o resgate que a gente gostaria com aquelas crianças com muitas dificuldades pela demanda que se tem, pelo número de crianças que muitas vezes a gente trabalha. Mas eu acho que desacomodar aquela situação de dizer, bom, eu não sei, não vou, não consigo, eu acho que isso é muito fácil, como eu já havia falado. Né? Mas o difícil é pensar assim, olha, bom, então tá, eu não consigo, mas o que eu posso fazer para ajudar? Quem eu posso procurar para me dar esse apoio? Quais são as pessoas que de fato vão me apoiar para que eu possa fazer uma adequação, uma adaptação curricular? Porque muitas vezes não é uma adaptação total, uma adaptação de grande porte, como a gente chama, né? Muitas vezes é uma adequação. É algo, por exemplo, a criança tem N dificuldades, né? Várias crianças numa sala de aula não precisa ter exatamente uma síndrome em si. Ela também tem outras dificuldades. Todas as crianças trazem algum tipo de dificuldade e o quanto se torna difícil a professora também pensar nesses planejamentos, né? Individualizados para cada um. Mas é extremamente importante fazer isso. É o resgate do que a gente, de fato, tem que fazer para ajudar essa criança. Tá? Então, eu comento sempre, e sigo falando, a questão dos conteúdos, por muitas vezes é só um detalhe, é uma cor que a gente precisa colocar para chamar a atenção da criança, é algo que a gente precisa fazer além, que não precisa ter tanta adaptação. Só que para outras crianças a adaptação é quase total. E isso demanda muito tempo. Isso é um desgaste, só que a gente não pode deixar com que isso seja um impedimento. A criança, fiz uma avaliação, a criança não percebia o interesse na criança, não consegui avaliar o que a criança de fato sabe. Porque acontece muita situação das crianças, às vezes, não mostrarem que ela sabe. Então, a gente imagina que a criança tem um potencial, sabe que a criança tem, mas a criança não quer, né? Tem muitas vezes a questão da resistência, a questão da fuga, tem uma série de coisinhas que a gente precisa entender para poder ajudar essa criança. E muitas vezes a gente não consegue ter acesso, né? As gurias mesmo falavam na live anterior, quero agradecer, antes que eu esqueça, a Amparo, por ter feito mais cedo a live. A gente, acho, né, foi na hora ali, não foi, não deram conta, e eu agradeço, assim, por terem aberto mão do horário, para que eu também pudesse participar e ouvir colegas. Então, né? Porque ia dar encontro de horário, né? Mas deu para todo mundo ver as duas lives, coisa boa. Bem contente. Eu acho que a gente, podendo agregar, claro que o que eu estou falando aqui, a gente tem N coisas para conversar, né? É um tempo curto que a gente tem. Mas o pouquinho que a gente pode tentar passar do nosso conhecimento, eu acho que sempre é muito bem-vindo. E eu costumo dizer também bastante que a gente aprende com os outros também. Eu por exemplo, eu já venho nessa caminhada há muitos anos. E estou sempre aprendendo. Todo mundo está sempre aprendendo, né? Então, tem coisas, por exemplo, que eu fazia que agora já não faço mais. Coisas que a gente vai se avaliar, mas isso aqui já não é bem assim. A gente vai também amadurecendo, a gente vai principalmente com esse olhar para a inclusão. Eu acho que esse olhar é fundamental, que a gente tenha essa noção de que, bom, agora eu penso assim, consegui fazer de determinada forma, mas não está dando resultado. Então vamos tentar ver, né? Outro caminho, outra forma. Só que a forma não tem uma receita, como se diz, né? Que bom que tivesse. Se a gente, para cada dificuldade, tivesse ali uma receita de bolo que a gente dissesse, bom, para determinada criança, com tais dificuldades, vamos fazer isso, isso, isso. Que bom seria, né? Para todos até, porque seria algo que a gente pudesse vivenciar e cada vez mais buscar e cada vez mais ajudar essa criança. Só que não existe. Na verdade, a fórmula, a receita, ela não nem de longe existe. A gente tem que construir essa receita, a gente tem que agregar. Então, para mim, isso é muito importante. É esse agregar de um conhecimento meu, da Luana, da Débora, da Kátia, da Rita,
de todas as outras colegas que estão extremamente engajadas nessa luta, nessa busca, nesses objetivos da inclusão, um pouco de cada um, conhecimento de um, conhecimento do outro, a gente vai com certeza fazer a diferença. Só que muitas vezes a gente vê essas barreiras que a gente não consegue ir além. Então, quando a gente fala na questão escola, que é onde as crianças passam a maior parte do tempo na escola, a gente vê que muitas vezes ainda tem muito, o processo ainda por horas, ele dá um passo para frente, daqui a pouco dá 2 passinhos para trás, e assim a gente vai indo e vai tentando, né? Então, acho que todo mundo se unindo nessas causas, né? Que a gente sabe que é uma causa nobre. Acho que todo mundo que trabalha com essas crianças sabe o quanto a gente modifica até a nossa vida, né? Quanta coisa a gente começa a dar valores para outras coisas que até então a gente não dava. Então, eu acho que essa questão de, voltando nas adequações curriculares, eu acho que isso é ter um olhar diferenciado para a criança, é a gente se preocupar com o outro. Bom, eu tenho um aluno que tem dificuldades, assim, e o que eu posso fazer para ajudar? Então, eu vou sentar e vou fazer exatamente esse resgate para tentar ajudar de alguma forma. E eu não sei se tu tem alguma coisa, Luana, tu vai me interrompendo, eu não sei as perguntas, se tem alguma pergunta, tu vai me falando. Eu agora fui ali dar uma olhadinha ali no pessoal, nas perguntas. Elas comentam bastante na sequência que tu tá falando, né? Mas é só complementando, assim, falando sobre a caixa, né? Que, por exemplo, a Natasha diz que a caixa pode ser mais que isso, né? Em uma sala de aula. É um recurso para contribuir com os monitores, pode ser colocado além das atividades, né? Pelo menos na dela, ela tem mais do que as atividades planejadas na semana. Tem recursos que irão contribuir para o melhor atendimento dos alunos dela. Então, é assim o pessoal falando que também faz essa atividade, né? Que tem a caixa. E o pessoal agradecendo muito aí pela live, que está muito boa. Temos bastante pessoas. Da caixa, que realmente tem que ter, né? Deve ter a atividade, enfim, da semana, mas os materiais que vão ser usados como apoio, né? Então, por exemplo, o que a monitora, o que a auxiliar poderia fazer? Bom, a professora está falando sobre numerais, então ela já tem que ter ali os números para ela poder, para a criança poder acompanhar a sequência, para a criança poder se organizar. Então, nesse sentido de já ter esses materiais organizados, para que a monitora, quando precisa, já sabe o que tem. Então, essa caixa tem que ser muito bem elaborada, né? Tem que ser... Eu até tenho uma dica depois, quem quiser, de materiais importantes para ter numa caixa. Eu não tenho aqui agora, mas depois, quem quiser, pode me enviar um WhatsApp, não tem problema, a maioria já tem, né? A gente comunicando, não tem problema nenhum. Ou por e-mail, enfim, tá? Do jeito que acharem melhor, que eu tenho uma relação, tenho uma listagem de materiais que eu julgo, né? Claro, e assim tem N outros materiais que são importantes para que se tenha na caixa, né? Até eu quero essa caixa. Ah, sim, eu comecei a fazer pedagogia agora, quero ter a caixa. Tá certo, é isso aí. Então, essa questão do planejamento, da adaptação curricular, a gente precisa também levar em consideração que não é só as atividades em si que a professora elabora, claro que sim. Mas o que eu costumo dizer também? Bom, a professora elaborou uma atividade, por exemplo, né? A professora elaborou uma atividade que é um liga. Então, aí a criança faz aquele liga que vai da esquerda para a direita. Por que então não fazer um liga de baixo para cima, sabe? Organizar. Eu costumo fazer bastante também. Eu gosto muito de liga, gosto porque trabalha a questão de percepção visual, a questão de motricidade fina. Então, eu tenho feito ligas fechados, escondidos. Então, eu coloco uma imagem e fecho a imagem. A criança abre como se fosse uma janelinha e ela vai, né, para ela não ver diretamente, para ver também se ela consegue memorizar, enfim. Então, tem uma série de coisinhas que, às vezes, numa única atividade, que é uma atividade aparentemente simples, né? Uma atividade que a gente já está acostumado a fazer, quanta coisa a gente pode agregar, quanta coisa a gente pode elaborar nessa atividade e fazer diferente a mesma atividade, né?
só que com outras propostas, outros objetivos, né? Uma outra roupagem, digamos assim, para que não Se fique também sempre a prepara, mesma porque tá coisa, todo né? mundo querendo a caixa. Ah, Aqui todo mundo. Só o que querem agora é a caixa. bom, mas aí depois a gente vai conversando, vão me mandando ali o e-mail ou pelo WhatsApp, aí eu passo ali a listagem, mando uma fotinho da caixinha e a gente vai tentando fazer o melhor possível para tentar ajudar a galera aí nessa situação. Não se preocupem que eu tenho tudo organizadinho e depois eu passo para todo mundo. Voltando aqui então, na questão então das atividades, muitas vezes a gente tem que ter o feeling, como eu digo, né? Principalmente quem trabalha com essa criança. Então, daqui a pouco, assim, ó, atividade, a professora organizou uma atividade. Então, daqui a pouco já vem outra atividade, já não vai perder ali, porque precisa perguntar para o prof, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente quer em termos de objetivo sempre é muito bem-vindo, né? Em termos de coisas positivas e de querer o melhor para a criança. Então, se a professora organizou uma atividade, a gente já está vendo ali que a atividade pode ter uma outra, que a gente consiga fazer um link com outro tipo de tarefa, a gente também pode fazer. Eu acho que é bem viável isso. Então, esse feeling a gente precisa ter sempre, não só os auxiliares, os professores também. Né? E outra coisa importante que eu acho que também vale muito salientar, a importância do professor na sala de aula. Isso, para mim, eu já tinha dito e vou repetir de novo, eu acho que isso é muito importante, que ele é a referência do aluno. Né? Então, querer dizer assim, mas eu tenho os meus alunos e também tenho fulano. Gente, isso não existe. O aluno é da escola, o aluno é do professor, o aluno ele está incluso em todos os contextos da escola, em todos os lugares. Então, eu não posso só eu, como professora, saber sobre o meu aluno. Eu posso passar, devo passar, e a escola toda deve conhecer essa criança, principalmente, né, de como lidar, como é que a gente pode fazer, como a gente pode agregar de alguma forma. Então, essa história do aluno, o aluno e a sua auxiliar, a sua monitora, não, ele tem uma auxiliar, mas eu sou a referência, eu que sei do meu aluno, eu sou responsável pelo meu aluno e eu sei o que eu posso fazer por ele na sala de aula. E auxiliar, obviamente, vai estar ali ajudando, como eu conheço tantas maravilhosas que fazem trabalhos belíssimos em sala de aula com os alunos, né? Mas não esquecem de que a professora é a pessoa responsável pelas atividades. Então, você fala, mas a monitora faz. Não, deixa que a monitora organize. Não. A professora sabe porque ela tem um planejamento, ela tem uma organização, né? Tem todo o currículo da turma. Então, ela sabe o que a turma vai precisar, né? O que a turma precisa adquirir em termos de conhecimento. Então, ela sabe o que ela quer para os seus alunos. Então, ela tem que saber para todos os alunos. E, principalmente, as crianças com muitas dificuldades, ela precisa ajudar de alguma forma. Então, eu acho que, mais uma vez, essa questão, a gente fosse falar de inclusão, a gente falaria, acho que a noite inteira e não cessa o assunto, porque são muitas falas, são muitas discussões, são muitas coisas que a gente precisa organizar, uma caminhada ainda de muita luta, de muita persistência, de muita paciência, muitas vezes a gente precisa ter, porque a gente às vezes lida, né? Numa situação que a gente gostaria que fosse diferente, não acontece. Então, falar de inclusão é isso, né? A gente desacomodar, sair da zona de conforto e passar para uma situação de enriquecimento, né? De auxílio, de ajuda para todo mundo, principalmente as nossas crianças. A Juscelina fez uma colocação aqui bem importante, né? Ela disse que o importante do trabalho em equipe, né? Sem esquecer que o aluno é da turma e não da professora, né? Da sala de recursos. Na verdade, ele vem a ser aluno da escola, então ele vai participar de tudo, ele faz parte, sim, né? Da equipe escolar, enfim. Então, isso é bem importante ficar claro, né? Essa questão do trabalho em equipe. Porque não adianta só a professora também na sala de aula fazer esse trabalho isolado, aí a criança vai para o recreio, por exemplo, e ali. Não. Então, tem que ter já todo o envolvimento, todo mundo já tem que tentar fazer essa inclusão acontecer. Claro que a gente, como eu sempre digo, a gente sabe que não é um caminho fácil.
É um caminho ainda que tem que ser trilhado com muita cautela, né? Um caminho ainda de muitos obstáculos. Mas é um caminho que, se a gente trilhar ele com vontade, principalmente, eu acho que vontade é o ponto-chave, né? Porque muitas vezes a gente não tem, não sabe, mas tem uma vontade tremenda de querer acontecer, de querer fazer. Pode até não dar certo, mas eu prefiro ainda assim, eu sempre digo, se a gente tenta e não dá certo, ok, se tentou e vamos tentar novamente, até uma hora dar certo. Agora, aquela situação assim, ó, não sei, deixa assim, nunca vai dar certo. Não tem a possibilidade de acontecer algo diferente, de acontecer uma desacomodação, se a gente acha que não vai dar certo. Então, o achar é meio complicado. Eu acho que a gente tem mesmo aqui levantar, né, Débora? Sair dessa situação de acomodação e seguir em frente, tentar fazer o possível para tentar ajudar essas crianças, também auxílio aos pais, essa troca que eu falei, né, da gente poder fazer essa adequação curricular, também agregando coisas que a família possa ajudar em casa. Eu acho que essa, na verdade, a comunicação, no meu ponto de vista, também é fundamental. Entre escola, entre profissionais, entre família, para a gente saber o que uma pessoa está fazendo enquanto, estou adaptando tal atividade, essa atividade deu certo, então vamos ver qual será o próximo passo que a gente vai ter que dar para seguir ajudando essa criança, né? Então isso aí para mim é o ponto chave, bem importante. E aí, Lu, alguma pergunta? É um comentário só de conclusões, assim, né? A Dayana fala aqui que é verdade, né? Que ela acredita nessa questão do não sei o que fazer e deixa assim. É o maior obstáculo, né? Muitas vezes, né? Mas aí tu estudou para isso, né? Fulana estudou para isso, então deixa que ela organiza, deixa que ela elabora, porque ela sabe. E, na verdade, a gente estudou realmente, acho que foi, não lembro quem comentou, da questão dos cursos, né, da formação continuada, isso é bem importante, eu acho que é necessário que seja feita sempre. E hoje, ainda mais com as lives, hoje a gente tem aprendido muita coisa, a gente tem conseguido ter tempo, né? E às vezes não, na verdade. Às vezes não, mas dá para depois replicar, né? A gente depois vê, então a gente tem como fazer, né? Tem como hoje em dia tem muita coisa boa para agregar. Então, Foi sempre uma coisa que a gente falou, né, Débora? Ou Carla, desculpa. Quando a gente faz a semana da síndrome de Down, por exemplo, que tem palestra às vezes o dia inteiro, e aí vai um pingo de professor, né? Porque vai aqueles que querem mesmo, né? E aí depois a gente escuta de outros professores assim, mas a gente não tem oportunidade, né? Sei lá, a Secretaria de Educação não dá oportunidade, não, sabe, tudo muito caro. Não é caro, é troca de informação, né? É importante ouvir as pessoas falarem e tu começar a prestar atenção e querer mudar, né? Isso que eu acho que é importante. Não, e a questão de mudar, né? De dizer, mas eu não sei. Por horas é muito fácil me colocar nessa situação, né? Porque dá trabalho. Eu acho que às vezes aquilo que dá trabalho a gente prefere, né? Então tem gente que, mas dá trabalho, então eu vou ficar tranquilinha fazendo o que eu já tenho feito. Mas não, aí é que tá. Eu acho que o desafio, acho que uma coisa que a gente também tem que colocar, tem que ter a questão da inclusão como um desafio. E é, né? E é um desafio constante. Na verdade, a gente está sempre se desafiando também. Bom, eu tenho que fazer uma atividade adaptada para minha criança, mas eu não sei. Olha quanta coisa a gente precisa fazer até chegar naquele objetivo, naquela atividade que eu planejei. Não é uma coisa simples. Eu vou pensar agora a atividade, eu vou lá, organizo, imprimo, faço, elaboro, confecciono, enfim. Não é tão simples assim. Então, isso também é um desafio para nós, a gente pensar assim, puxa, mas eu posso mais. Não preciso só fazer a minha aula convencional, a minha aula prontinha, fechadinha, organizadinha para as crianças que já estão no nível de aprendizado mais avançado. Tem horas que eu vou ter que fazer o retrocesso, horas não, sempre. Fazer o retrocesso e organizar e tentar ver o que fazer para ajudar essa criança de fato. Então, acho que
essa questão do desafio, né? Isso para a vida inteira, né? Acho que todas as vezes que a gente se desacomoda e que a gente se desafia a fazer determinadas coisas, as coisas têm tem um outro valor, né? Tem uma outra ideia e a partir desse desafio a gente vai indo e vai tentando implementar cada vez mais. A questão da caixa, ainda o pessoal tá organizando. Aqui tem uma mãe dando um depoimento, tem mães dando depoimento, né? A Ana mesmo fala que sabemos para o professor não é fácil, né, fazer um planejamento separado, mas se ele tiver boa vontade, vai dar certo, né? Que já ouviu muito o eu não sei como lidar, né? Que nem eu digo. Eu já ouvi também dizer assim, eu não sei o que fazer com teu filho, né? E Isso é foi que difícil, mais né, Lu? É é complicado, muito né? difícil. Então, É muito claro difícil. que, como eu disse, tem obstáculos. Vai ter momentos que até a gente vai pensar assim, puxa, mas eu não sei, né? Até pode ter esses momentos assim. E agora? O que fazer? Mas eu acho que também ficar no que fazer só e não fazer, eu acho, então, vamos lá, vamos tentar se desafiar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode contar nesse momento, né? Um momento de insegurança de como fazer, de como agir nessa situação. Então, acho que é bem importante desacomodar mesmo, né? Levantar e fazer, para depois que a gente começa a organizar, que a gente começa a fazer, parece que as coisas começa a fazer coisas, por exemplo, atividades adaptadas, depois se torna mais fácil, porque já tem um caminho, já tem uma ideia de como fazer. Então, só tem que começar, né? E a Aline colocou uma questão bem interessante aqui, ó. Que os professores não estão preparados, com certeza é um obstáculo, né? Mas tem como exemplo os pais. Eles também não estavam preparados para ter um filho com deficiência e tiveram que se preparar, né? E tiveram que correr atrás e tiveram que mudar tudo, né? O que pensavam da vida para poder enfrentar. Para poder auxiliar, com certeza, que é um desafio, né? E é um desafio diário, né? É um desafio constante, né? Então, por exemplo, hoje a criança está de uma forma, amanhã já está, né? Então tem toda uma questão de organizar situações para que a gente consiga auxiliar de fato, né? E principalmente a família, eu sempre digo que a família é o foco principal dessas questões assim, de inclusão, porque a família conhece a criança em outros ambientes, em outros lugares que a gente não tem acesso. Então, é mais fácil a família nos colocar como trabalhar, né? Dar alguma ideia, alguma dica de como a gente acessar essa criança em primeiro momento, assim, né? Não sei o que fazer, como dizem, mas eu não sei, então vamos tentar ver. Pô, não consigo com as atividades escolares, quem sabe eu consigo através de um personagem, quem sabe eu consigo. Enfim, tem N possibilidades, né? De ideias para que a gente possa fazer. Então é só realmente ter boa vontade de querer. Concordo. A Diane comentou, né? Da questão da vontade. E muitas vezes não é fazer grandes cursos. Tem gente que faz cursos e não consegue botar na prática, né? Não consegue viabilizar isso. E tem gente que com boa vontade vai indo, vai aprendendo, vai agregando e de fato vai auxiliando. Acho que é isso. Então tá. Vamos ver se tem mais alguma coisinha perdida aqui para cima, pessoal. Né? O pessoal tem muita coisa, né, Lu? Na verdade, tem tantas coisas para falar. Muita coisa. E aí, se a gente começar a entrar em outros assuntos, a gente não vai ter um tempo suficiente para poder comentar, né? Então, mas assim, questão de adaptação, então fico bem também à disposição para a gente poder trocar. Enfim, eu estou sempre muito aberta para essas trocas, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de agregar, né? Então, podem contar comigo com certeza. E assim, né, o Carla, vai ficar a live ali na página da associação, depois se tu quiser entrar ali e ver os comentários, achar que tem alguma coisa que tu queira responder pessoalmente, tranquilo. Tá bem, né? A página é nossa, vamos lá usufruir dela. Tá bem? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tá, Lu? Assim, dessa diferente, né, do que a gente está acostumado. Sem poder dar um abraço, aquela coisa toda, mas tudo bem, né? Mas isso aí, né, a gente vai esperar esse momento de dificuldade passar e depois com certeza vamos nos rever. Então, e agradeço, um beijo para todo mundo, assim, né, espero ter contribuído de alguma forma.
ficaram com alguma dúvida, se vocês quiserem, se precisarem de alguma coisa, sabem meu WhatsApp, podem me entrar em contato, que eu estou aí para ajudar no que for preciso. Tá bem, então. Carla, assim, ó, em nome da Padpel, né, em nome de todas as mães lá que são tua fãzoca lá, que adoram te ouvir, agradeço imensamente, né, por disponibilizar aí um tempinho teu para falar com esse pessoal que está aqui, bastante gente te ouvindo, nós temos aí mais de 70 pessoas, né, nos ouvindo, né, então agradeço a presença de todas essas pessoas que ficaram aqui, essas 50 minutos aí, e conversando bastante ali no bate-papo, tá? Então agradeço a todos, a ti principalmente. Obrigada. Também aproveito para convidar que amanhã à noite nós vamos ter outra live. Mas não vai ser muito longa, mas vai ter uma live, vai ser com Gabriel Nogueira, porque a gente pensou assim, em dar Bom, acho que a Lu, então, daqui a pouco sai de volta, mas enfim. Quero agradecer, então, todo mundo. Um beijo para vocês. Assim, fiquei bem contente com os comentários. Depois eu vou ler com calma, um por um. E sigo à disposição de vocês. O que der e vier, qualquer coisa, só me procurar e a gente fica trocando ideias, tá bom? Um beijo. Até a próxima.